vai ficar como se fosse assim, oi, pela primeira vez nós estamos aqui, todo mundo dando oi. E a gente vai dar um começo, né? Eu vou passar para vocês alguns exemplos do que acontece com a dependência emocional, né? E por que às vezes a gente vem. Coloquei bastante coisa lá no grupo, eu não sei se vocês olharam, se vocês viram, né? Se vocês tiveram como observar o que a gente colocou, eu coloquei durante a semana para vocês sobre isso, sobre a dependência, vários modelos, vários textos, e os textos mostram vários tipos de dependência. E olha que eu não botei de objetos, porque também existe a dependência emocional de objetos. A dependência de objetos, deixa eu ver, não, pensei que ainda era também, porque eu estou esperando o pessoal entrar, e aí depois eu boto para cá. A dependência de objetos pode ser um objeto que seja da família, pode ser uma coisa que você comprou e você guarda, ou quando você era criança, um álbum de figurinha. Tem pessoas que guardam álbum de figurinhas. A dependência emocional, além de entrou a Roseli. Isso. Permitir. Entrou a Rô. A dependência emocional, ela pode ter vamos dizer assim, tem uma única raiz, mas com diversas ramificações. A raiz em si, ela depende muito do que você conviveu, viveu, sentiu, de acordo com o que você passou na sua vida e você compreendeu sobre aquilo. E muitas das vezes existem as pessoas exatamente muito apegadas e outras que parece que não estão nem aí com a hora do Brasil. Sabe aquela pessoa que não está nada aí com a hora do Brasil? Também existe esse tipo de pessoa. Aí você fala assim, poxa, essa fulana não é apegada a nada. Tudo dela é tudo pra lá, tudo quebrado dentro de casa. Mas às vezes o que ela entendeu da vida foi que tudo que ela se apegou se foi. E aí a maneira dela se defender, às vezes, é largar tudo por aí. Não se apegar a filhos, não se apegar... Já viu aquele tipo de mãe? Oi, Roseli, linda, linda, linda. Tira o microfone, você quer falar? Ah, tá, foi sem querer que você fez assim. Então, muitas das vezes, a gente, né, devido a alguma dor que a gente tem, a gente começa a deixar tudo pra lá. Por acaso, eu sofri muito porque eu não tive mãe, então a minha mãe, eu achei que a minha mãe não gostava de mim e eu também não fui uma boa mãe, larguei meus filhos na mão de todo mundo. Ou então, eu fui minha mãe foi muito chata comigo, não deixava eu nem respirar de tanto sufoco que eu já passei, que ela não me deixava fazer nada, não podia ter ninguém, não podia namorar, meu pai também, era tudo desse jeito, e aí eu não tenho coragem de ser mãe. Todos eles fazem a mesma coisa, todos eles a gente sofre com dependência emocional. Nem sempre você se apegar às coisas é uma dependência. Mas todos eles, tanto abandonando quanto trazendo, elas são uma dependência. Então eu queria, mais ou menos com o que a gente falou antes, né, de eu ter começado a coisa, com o que a gente está conversando agora, eu queria saber de vocês. Qual de vocês, assim, poderia, vamos dizer assim, levantar a mão e dizer assim, poxa, eu tenho uma dúvida sobre isso, eu queria saber disso. Então, vamos lá. Quem levantou a mão? A Solange? Fala, Solzinha. Hoje aqui tá um solzão, tá? Bom dia para todas. Bom dia, linda da minha vida. Gente, eu não queria abrir a câmera não, porque eu tava fazendo faxina, eu tô suada. Então tá brilhosa, vai, Sol. Tô brilhosa. Não, a dúvida que eu tenho é, porque eu tava num relacionamento, né, meu noivado, e eu já não estava mais feliz, não estava satisfeita com várias coisas, e não estava feliz de jeito nenhum. E eu tive tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, passei meses, gente, foi terrível.
sofrendo porque eu não conseguia tomar uma decisão, sabe? Passei meses e meses e meses, não, é hoje. Aí deixava, não, hoje eu não consigo. É amanhã, eu não conseguia. E aí, finalmente, teve um dia que eu consegui, mas depois eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Não sei o quê. Ai, será que eu não vou me arrepender? Foi terrível, gente. Eu sofri, procrastinei horrores. Pense. E aí agora Era que eu tô. tudo o mesmo motivo ou não? Como é Não que estava entendi. isso? Como é que eram os motivos? Os motivos, vamos dizer assim, eu queria terminar porque eu não gosto mais dele por causa de quê? Isso eu queria terminar porque eu não estava satisfeita, porque por conta da bebida, que ele bebe demais. Porque ele não, tipo, ele era uma pessoa assim, como é que eu posso dizer, meio fria, sabe? Eu podia vestir, fazer o que fosse no cabelo, vestir uma roupa bonita. Ele nunca me elogiava pra nada nesse mundo. Eu dizia, tá assim, eu tô sentindo isso. Ele, tá bom. Vai beber alguma coisa? Pronto, sabe? Não, não era aquele pra me apoiar, me dizer, não, eu não percebia quando é que eu tava feliz, não percebia quando é que eu tava triste, não percebia quando eu tava precisando de um abraço, sabe? Nada. E aí isso foi acumulando, 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 e várias outras coisas. E aí eu. Ah, então você achava que por ele não te dar a atenção, Hum, você já sentia que não estava legal. e isso porque assim, eu ficava assim pensando, tá assim agora. Imagino quando a gente for morar junto, que aí a relação muda completamente, né? Eu nunca casei, não, mas já vi muita gente dizer que muda completamente. É, basicamente sim, a gente acaba se acomodando com algumas E você disse, ele coisas. já não me dá atenção nenhuma agora, já não, sabe, não. É, então, como é que vai ser isso depois? Então, é uma coisa legal, mas você queria terminar com ele por causa que ele não estava te dando a atenção. Mas E ele agredia, fazia algum não, tipo de coisa que não. não, isso Só aí não, apenas Deus é não mais. te dava atenção. Isso, e em E, outras coisas também. A e bebida também me a incomodava bebida muito. realmente é uma coisa chata. Mas Sim. tirando a bebida, assim, ele não te ofendia, ele, no caso, ele te Não, respeitava. eu acho que Respeitava sim, né? sim. É, É. respeitava, vamos dizer. Quando você dizia não quero namorar, ele. Tudo bem. Uhum, Ele, né? Porque tem muitos que forçam, entendeu? entendi. Ou então Entendi. trazem palavras, né? De certas coisas. Então, quer dizer, ele nunca te xingou. Te xingou? Não, Era um cara que nessa parte te respeitava quando você não queria namorar, então ele também levava na boa. Mas bebia, quer dizer, tinha um problema que ele deveria resolver com não você, né? Mas ele sim, resolver com isso, isso era chato. E quando ele bebia, ele ficava chato? muito. Mas chato como? Como é que era a chatura dele? A chatura, tipo assim, ó, quando ele bebia, ele não queria ficar em casa, sabe? Não podia Uhum. ver um bate-lá e dizer, não, eu tenho que ir. Eu vou porque não sei o quê, eu tenho que ir. E aí, sabe, me largava porque eu não queria ir, porque eu não gostava das festas que ele gostava. E aí me largava, tipo, sábado e domingo eu ficava em casa. E ele ia pros rolês dele E lá, durante a semana ele sabe? te Isso, via? às vezes. Não, é só pra mim saber se por acaso ele passava a semana toda sem aparecer e chegava no sábado e domingo. Não, ele aparecia, durante a semana aparecia. Ah, tá. Bom, o que que eu quero saber sobre isso? Então, quer dizer, você tá achando que é você que tá com dependência sobre ele, né, por não terminar, Eu acho ou que eu fiquei. você ficou com Porque, tipo dependência? assim, Alessandra, eu sempre tive o complexo de inferioridade, né? Sempre não Uhum. me, ach- sempre me achava feia, achava que ninguém ia olhar pra mim, sempre tive essas coisas, sabe? E aí, eu disse assim, se eu terminar, vou morrer solteira, não vou achar mais ninguém, sabe? Eu ficava assim. Então você concluía que você achava que não conseguia terminar com ele porque você ficava com medo de ficar Isso, sozinha. Mas ao isso, mesmo tempo eu já não queria ficar com ele porque ele não me dava o que eu aham, queria. isso. Bom, alguém tem mais assim igual a dela, parecida? Também tem
essa coisa, né, de às vezes não bater uma coisa. Eu não sei se vocês estão entendendo. A Eliane também passou por isso? Tem um cachorro aí maneiro. O meu aqui não dá vontade de pegar ele pelo pescoço. Aqui. Eliane, me conta também o teu, como é que é também? Tá com o microfone desligado, Eliane. Aperta o microfoninho que o seu tá desligado. Tem que ligar. Pronto. Agora sim. Então, eu creio que eu sou mais recente. Vai fazer um mês que eu separei. Eu falei para ele se retirar. O que acontece? Eu estava vendo num relacionamento que aquilo dali estava me sufocando, mas ao mesmo tempo eu estava com medo de ficar sozinha. Aí eu parei, eu falei assim, opa, quando tudo isso acabou, hoje eu me vejo assim livre. Eu falei assim, não, que isso, eu com medo de me ver sozinha, de ficar sozinha, eu não posso ter essa dependência de uma pessoa. Eu tenho os meus 2 filhos, eu moro com eles. Eu falei, primeiro eu tenho que depender de Deus. E segundo, o que eu tenho feito por mim? Então eu parei, eu pensei muito. Eu estava num relacionamento, para vocês terem uma ideia, que ele não queria aceitar os meus filhos. Era uma pessoa agressiva, verbalmente. Era um homem que eu trabalhava. Tinha dias que eu ficava 2, 3 dias fora no plantão. E eu tive que ir para outro trabalho para mim não ficar vários dias no plantão, para mim também estar presente dentro de casa. E ele ficava o tempo todo, ele fazia comida e ele sentava e ia e ficava na internet. Eu chegava em casa, quando eu estava em casa eu tinha que limpar a casa toda, eu tinha que pagar o cabelo dele para ele cortar, eu estava pagando uma pensão do filho dele, para vocês terem noção disso. E no final, ele virou para mim e falou assim, olha só, depois você dá uma olhadinha no guarda-roupa, em cima do guarda-roupa, que tem 2 caixas de leite condensado, que eu coloquei lá, porque pra gente queria fazer um doce pra gente. E era uma pessoa que escondia as coisas dentro do quarto, comidas, e fora as outras, e mentiras também que eu peguei. As mínimas coisas, se uma pessoa mente, aquilo dali... A gente já... Eu não tinha respeito. Então, ele não uma coisa diferente da Sol é que ele é extremamente, assim, palavras grosseiras e violentas, né? Sim. Havia mentiras. Tinha vícios também? Eu creio ali, porque eu particularmente, eu trabalhando o dia inteiro. Eu estava em casa e eu comecei a observar isso. E ele tinha... sei se tinha vícios de telefone, porque era o tempo todo, né? Então, aconteceu que eu tive que sair do trabalho, eu saí do meu trabalho, eu tive que cuidar do meu filho de 24 anos, né? Ele teve internado numa clínica psiquiátrica. E hoje eu estou me sentindo bem, eu tenho olhado para mim, eu tenho perguntado, Eliane, o que você gosta? Eu tenho me sentido bem. Não vou dizer para você que tem dias que... Mas melhorou muito. Melhorou muito mesmo. Então a tua dependência era achar assim, como eu vou viver sem, né? Não ele, mas em si, sem uma companhia. Sim, engraçado que eu assim, se eu fosse desabafar com ele, qualquer coisa, quando a gente coloca uma pessoa, nós queremos um companheiro, nós queremos um esposo, queremos uma pessoa que a gente possa desabafar e confiar. No final, eu já não estava mais confiando, porque tudo aquilo que eu falava, ele ia contra aquilo que eu falava, era tudo. Então era como que é, tudo que você falar será julgado, será levado como se fosse um julgamento. Isso. E a primeira coisa dele não aceitar o meu filho esses dias estava falando para mim, poxa, Santiago,
Às vezes eu queria conversar com ele, porque a senhora estava trabalhando, eu ficava sozinha dentro do quarto, e ele vinha para fora querendo conversar com ele, puxar o assunto, mas ele se trancava. Ele só respondia para ele o essencial. Então, quer dizer, Imagina, um o jovem. mínimo de dependência, vamos dizer assim, a dependência sua, você conheceu ele, ficou quanto tempo com ele? Fiquei com 2 anos. 2 anos. 2 anos com ele. Você sentia que ele já era assim, mesmo assim ficou? Como é que foi? Ele mudou de repente? Ele mudou, mas teve uma vez, isso ficou bem gravado na minha memória, que quando eu estava com ele, estava na casa da mãe dele, eu estava na minha casa, e ele foi ligar para ele me tratou grosseiramente. E a mãe dele foi e falou comigo. A mãe dele, desde o início, lá, daquela vez que ele te tratou grosseiramente, se fosse comigo, já não teria nem ficado com ele. Então ali você já estava enxergando um pouco da sua dependência aí eu emocional. falei assim, sim. Aí, não, quer dizer, eu vou botar uma pessoa, a gente cria aquela fantasia, vai ser bom, vai ser tudo maravilhoso, vai ser. Aí quando ele veio para minha casa, que ele ficou e foi passando o tempo, eu falei assim, caramba, eu não acredito. Você via que também ele tinha um problema da forma psiquiátrica, né? Vários, porque eu cheguei. Sabe como foi nossa separação? Ele falou uma coisa grosseiramente comigo e eu já estava no meu auge, já não estava passando problema com meu filho. Eu falei para ele, realmente não dá mais para a gente ficar junto. Eu preciso que você se retire daqui. Mas antes eu orei com ele. Eu falei assim, vamos orar juntos? Eu falei assim, vai cuidar de você, você cuida de você, cuida, porque eu preciso cuidar de mim e do meu filho. Entendi. Ali você sentiu que a sua, posso dizer que foi, pode dizer que se cura, né? A tua cura de independência foi naquela hora que ele fez a grosseria, você fez a oração e você sentiu assim uma sensação de que, poxa, eu tô liberta dessa dependência emocional. Nas primeiras semanas, naquele momento. Sim, eu chorei, claro. Fiquei, mas depois eu parei para pensar, caramba, como eu estou me sentindo bem, até os meus filhos estão se sentindo bem. Os meus filhos estão se sentindo melhor. O mais velho, que não era de tanta comunicação, ele está se comunicando melhor comigo. Então, quer dizer, você sente que hoje, que nem você está sentindo essa liberdade, você entraria de novo num relacionamento, talvez, não. desse nível nenhum, por causa de ter uma companhia? Não. Primeiro, eu penso assim, eu tenho que cuidar do meu filho, vamos organizar aqui. Eu ainda não estou preparada para pegar um relacionamento, não quero de maneira nenhuma, não quero, tá? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, de gente fazer um planejamento, de gente planejar. Então, quando eu era casada com o pai deles, eu vivi 21 anos de casamento, né? Foram 21 anos. Então, hoje eu estou sabendo mais o que é presença de um filho, vamos colocar assim, de nós 3 juntos, porque o pai dos meninos tem um quadro de esquizofrenia, também ficou internado. Agora você até acendeu uma lanterninha então, automaticamente o primeiro marido, quer dizer, o marido, no caso, o pai dos seus filhos, né? Já tinham um quadro psicológico meio detalhado, né? Vamos dizer assim, com uma certa, um certo problema. E, ao mesmo tempo, o segundo também já estava te mostrando. Então, na dinâmica, antes dos dois, já teve outros relacionamentos e que você também notou alguma coisinha? Não. Não teve tempo. Daí eu não me relacionei mais. Não. Antes? Não, tô falando antes de casar. Sim. Antes de casar? Não, eu tenho TDAH. Tudo bem. Então, para mim ter
E depois que eu comecei a trabalhar como cuidadora, eu trabalhei em casas, moradia assistida, se dá o nome, né? Com paciente psiquiátrico. Era 3 numa casa. Então, dali eu aprendi muito. Foi um aprendizado para minha vida. Sim. Então, Mas antes do seu do casamento, assim, relacionamento com vamos dizer assim. Esse que eu separei há pouco tempo. Não, tem esse que você separou há pouco tempo, tem o de 21 Pai dos anos, meninos. Né? Sim. Mas antes de casar, antes de você conhecer o seu ex-marido, vamos dizer assim, né, dos outros, quando era mais nova, você já se relacionou ou foi o pai dos seus filhos foi o primeiro namorado? Sim, foi o pai do meu filho. Foi o pai dos meus filhos, porque, assim, eu fui da igreja, né? A minha mãe era tipo de pessoa que minha mãe me prendia em tudo. A minha mãe me prendia, eu não conhecia o mundo, eu só conhecia aquela 4 paredes de igreja. Você, sem querer, a dinâmica dos seus relacionamentos sempre levam você a uma pessoa com possivelmente problemas psicológicos. Sim. Notou isso ou foi agora que eu falei e você conseguiu notar que o primeiro já estava com problemas psicológicos, como você me Não, eu notei. Que o Sim, segundo, eu notei. sem querer, também você escolheu, que a gente que escolhe quem a gente quer. É verdade. E aí, sem querer, você foi atraída para esse lado, certo? Uma pessoa... Sim. Praticamente parece isso. E o seu filho, sem querer, você também já mencionou, que também tem alguma coisa ali de depressão, alguma coisa psicológica também. Olha, tá em fase de... Vamos ver, na segunda-feira agora o Daniel tem o CAPS, né? Uhum. Mas o Daniel ainda está fazendo aquela transação de laudo ainda, né? Mas tudo indica que é uma esquizofrenia. Ele teve um surto, ele ficou internado lá no Pedro II. E agora tá todo mundo bem. Quando você se separou desse, agora tá todo mundo, porque você conseguiu se... reorganizar os meus pensamentos. E aí os meninos estão mais assíduos na presença com você. Aos pouquinhos está acontecendo, em vista do Daniel. Sim, da vista do Daniel, sim. E assim, é importante, até pela recuperação dele, eu tô vendo isso. Ele tá um pouco, bastante, porque quando eu casei com o pai dele, desde o Daniel pequeno, já o pai dele, eu não tinha essa maturidade, não era tão assim, bipolaridade, esquizofrenia, esses laudos psiquiátricos, né, problemas psiquiátricos, não era tão, agora que está muito mais, né? A geração de agora está mais gritante as sensibilidades. Sim, antigamente a gente não falava o que estava sentindo. E o pai dele é funcionário da Petrobras. O pai dele me deixou sem nada. Imagina que a pressão é imensa lá e ele acabou trazendo para a vida dele, fora o que ele já tem. Sim. E eu fiquei com ele, não tomava o remédio, passei com eles muitos apertos. E ao ponto dele pegar os meninos, separado dele, ele pegar os meninos e levar para dentro do motel, eu ter que chamar a polícia e tudo. Então, isso aconteceu. Então imagina como é que... Eu sei que a história é bem grande, mas como a gente tem um tempo mais curto, deu para notar que a sua dependência emocional, né? E puxando assim, eu acredito, como é que foi pai e mãe contigo? Como você falou. Meu pai e minha mãe? Teu pai era também muito rígido na educação? Não, o meu pai abusava de mim. E você sabia que ele estava com problemas, né? Você sabia que ele estava com problema. Quem é que saiu? A Sol, sim. Né? Da Acho Sol que caiu. foi a Sol. Acho que foi a Sol. Sim. Mas daqui a pouco ela entra, porque era para me puxar, porque ela tá fazendo faxina dentro de casa, então a gente imagina que deve ter apertado o botão para uma coisa para outra. Então eu acredito
que essa coisa sua de cuidar das pessoas, né? Essa sua vocação já estava vindo sem querer, inconscientemente, na dependência, acho que a gente chama de dependência emocional, daquilo que você passou. E aí, eu não sei se por um acaso o seu pai conseguiu ser diagnosticado por algum problema, se realmente você sabe, nem foi, mas você sabia Não que foi isso não é porque- normal. Sim, claro, ele abusou de todas as filhas. Foram de todas as filhas, não foi só de mim, não. E eu era filha adotiva, ele era meu tio, entendeu? Ele era meu tio, e o meu pai, de sanguíneo mesmo, meu pai verdadeiro, ele teve um filho com a minha irmã de sangue também. Era irmão dele, Já entendeu? tive pacientes que hoje, graças a Deus, estão curadas da depressão que isso traz para vocês. Eu já tive pelo menos umas 3 ou 4 pacientes que eu lembre que também passaram. Uma delas, o pai morreu fazendo relação com ela, em cima dela. Jesus! E a mãe não perdoou ela, dizendo que ela é que era culpada. Que era. A minha mãe fazia vista grossa. Minha mãe pegou com o mês de nascido para me criar. E eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu dou graças a Deus pela criação, pela parte da minha mãe que eu tive. Eu apanhei muito. Foi ali no trão, sabe? Adolescência, imagina, você não sabia da vida, você 15 anos, eu não sabia o que era virgindade. Eu com 15 anos. Então eu não conheci nada. E hoje eu fico, caramba, como assim a gente, né, amadurece, mas a gente sabe o que é certo, o que é errado, e tem graças a carência, a Deus. né? A parte da carência. Sim. Que fica na Eu não gente. tive carinho. Eu não tive carinho de pai e de mãe. Não. Minha mãe, de jeito nenhum, nunca tive. Eu não sei o que é isso, carinho de pai e de mãe. Então, eu acredito que nem a gente estava falando da Sol, e o tema é carência, né? Vamos dizer assim, o tema nosso é carência, assim como houve, que a gente ia voltar para a Sol, mas a Sol acabou saindo. Ah, não, voltou, tá aqui. A Sol tá aqui. Então, quer dizer, como houve... Quem foi que saiu? Foi a Thaís também saiu, mas porque ela estava no médico, né? Estava em médico. Então, o que houve com a Sol? A dependência e carência que a Sol sentia de não terminar e ao mesmo tempo terminar. Cada uma de vocês tem um diagnóstico diferente de dependência. Entendeu? Cada uma tem diferente. Mas tem mais alguém que tem alguma coisa de carência que gostaria de falar? Beth? A Beth tá com coisa, não sei se ela vai. Alessandra. Oi. Eu também tenho carência em relação ao meu pai. Sempre tive, porque ele não me criou, só fez fazer. Minha mãe que trabalhava nas casas dos outros para poder me dar o que eu precisava. E aí, depois de um certo tempo, quando eu fiquei adulta, eu tinha muita curiosidade de conhecê-lo, né? E aí eu corri atrás, procurava aqui, procurava ali, até que eu encontrei. E aí eu tinha uma ilusão de que quando eu conhecesse ele, eu ia poder ter um pai, sabe? Eu achava que eu ia poder contar com ele para tudo, não só em relação ao dinheiro, sabe? Mas outras coisas, carinho, atenção. É o carinho. E isso eu achava Isso mesmo. Que eu ia ter, sabe? E aí foi um balde de água fria, porque quando eu conheci ele, foi legal, ele me pediu perdão e tudo, disse que nunca mais ia me abandonar e blá blá blá. Só que não foi o que ele prometeu, não foi verdade, porque hoje mal a gente se fala, sabe? Lá de vez em quando que ele me manda um oi, como tá, minha filha, mas a gente não tem contato de nada, sabe? Entendo. E aí eu tenho essa carência. Eu imagino. Tenho muita mágoa dele ainda. Eu vou generalizar, né? Porque todas vocês têm uma diferença
vamos dizer assim, da dependência emocional. Mas, num todo, né, tanto a parte de ter a dependência emocional por procurar a vida inteira aquilo que está faltando na gente, né, que a gente acha que está faltando porque eu não tive, que nem você falou, um pai, ou porque eu tive excesso de pai, ou ao contrário, eu quero, eu tenho maus relacionamentos, ou então por que eu não termino o relacionamento? Bom, tem muito a ver também com essa parte dos pais, tá? Aliás, tem muito a ver até com a gente lá dentro da barriga da mamãe, essa dependência. Tem muito a ver mais com a barriguinha da mamãe. Dentro da barriguinha da mamãe, muitas das síndromes, muitos dos traumas vêm muito dentro da barriga da mamãe. Porque lá é onde que a gente usa a imaginação, porque a gente não pode sair do lado de fora para saber o que está acontecendo. Né? Para quem já me conhece, sabe como é que eu imagino. Eu faço todo mundo imaginar você dentro da barriga, a situação, você escutando tudo que é coisa, o babado comendo ali fora, e tu não pode botar a cabeça para fora para saber o que está acontecendo. Você só sente o útero amargo, você só sente o útero apertar, contrair e afrouxar, o batimento cardíaco da mãe o tempo todo. Se a mãe estiver passando necessidade, você fica com fome ali dentro e não sabe o que está sentindo. Ao mesmo tempo, todos os pensamentos dela de raiva, de amor, de medo, todas aquela química que cada um desses pensamentos liberam, vai para dentro do sangue da mãe e automaticamente você bebe e respire tudo dentro da mãe. Então, quer dizer, tudo que ela está sentindo, você sente um gosto. Então, tudo que a sua mãe sentiu, você sentiu. Só que você não viu. Então, se a mãe sofre alguma violência, se a mãe sofre um preconceito, se a mãe sofre qualquer coisa desse tipo, você também está sentindo. Por quê? Aqui fora, se alguém te beliscar, mesmo pequenininha, tu vai chorar. E dentro da barriga? Se alguém der um chute na mãe, na barriga da mãe, tu sabe como se defender? Não vai saber. Tu só sabe que o bagulho tá doido lá fora, tá sentindo tudo, só que você só tem a imaginação para nem saber o nome das emoções, mas que você sentiu todo o amargo ou o doce que a mãe passou, sentiu. Cada vez que ela pensa assim, caraca, estou grávida, como eu vou fazer isso? Caraca, eu estou grávida, não posso ir trabalhar, fui mandada embora, Isso tudo cria uma química dentro da mãe. E isso vai para o feto. Quando a gente perde um bebê, né? Quando a gente perde um bebê, todo aquele sentimento de luto vira uma química. E o próximo bebê sente aquele gosto, tá? Eu já tive pacientes que não sabiam porque sonhavam com uma pessoa, uma mulher, vamos dizer, o paciente era homem, e não sabia por que ele sentia vontade de colocar roupas íntimas e sonhava tanto, ou por desenhar uma pessoa, uma outra mulher. E no final, era o luto da irmã dele, a primogênita, que não nasceu. Ela morreu na gestação. E aí você fala assim, isso é espiritual. Não, a memória dentro do corpo da mãe dele era tão desejosa ter uma menina que ela não teve, ela teve 3 meninos, a única primogênita menina morreu. O desejo dela, enorme, de ter uma menina, entrou literalmente em química no corpo, e um dos irmãos, quer dizer, um dos irmãos que seria dessa menina, né, que os filhos dessa moça, ela nasceu com um machismo muito grande. E o outro nasceu bem emocional, ao ponto de sempre perguntar para a esposa, para a mãe, sempre sentava e falava, o que você tem? Aquela calma toda, e ele não entendia por que ele sentia essas coisas. E através da terapia,
A gente descobriu o desejo enorme de querer, por que ele era tão emocional e por que ele desenhava sempre uma mulher, uma menina, uma criança, que ele tinha uma história para aquela criança. Só que ele não sabia que era da irmã dele. E ele não tinha desejos com outros homens. Ele era casado, tinha filhos. Mas ele achava lindo o corpo de mulher e ele achava bonito. Ele falou, poxa, eu acho bonito uma calcinha, eu acho bonito um sutiã, uma roupa numa mulher. Eu sei comprar direitinho, de olho fechado, como é que é uma roupa para minha esposa. Tem homem que faz isso? Seu marido consegue saber qual é o tamanho do seu manequim? Ele só sabe quando tá bonito, né? E quando vê. Quando ele percebe. Mas geralmente o homem não é muito atento. Não é quer dizer que... Eu posso dizer até de um exemplo muito grande, meu marido. Ele se atenta às roupas, ele sabe direitinho o que fica legal em mim. Mas ele também, a mãe dele, desejou primeiro ter uma menina. Então, cuidado com o que você deseja, né? Principalmente enteadas e outras coisas que vocês vão ter na vida. Cuidado com os desejos. A criança pode interpretar muito bem aquilo. Então, geralmente, vamos voltar no passo de vocês. Geralmente, algumas manifestações de dependência emocional vêm dentro da barriga. Depois, quando você sai da barriga, também há uma dependência. Começa a criar dependências. Até os 7 anos, você cria certos tipos de aprendizado que levam você a criar, né, quem você é hoje. Então, se você, assim que nasceu, você se sentiu abandonado, você pode criar uma dependência por você ter, às vezes você engorda à toa, às vezes você emagrece à toa, você tem um tipo de dependência, que é o abandono, se sentir abandonado. Depois dos 1 ano e meio até os 2, 2,5, você cria uma outra dependência, que é aprender a manipular. E quando você não faz tudo que você quer na sua vida, né? Vamos dizer assim, eu consigo manipular as coisas para que dê certo para mim. Eu acho que a família vai ficar junta, isso é para vocês entenderem, quando tem que ser do meu jeito, porque eu acho que esse jeito aqui é o mais certo. E aí você leva a família toda, e quem não faz, você faz até birra. Não, porque tem que ser assim, porque tem que ser daquele jeito, porque é desse jeito que vai dar certo. E aí você consegue manipular tudo para que aquilo seja daquela forma. E isso você aprende até os 2 anos e meio. E aí você leva isso para a tua vida toda, tá? Aí aos 3, às vezes você também sofreu alguma coisa. Seja na hora da fralda, às vezes você não conseguiu aprender a fazer cocô e xixi no vaso no tempo certo. Até os 3 anos você não conseguiu, você andava com fralda, andava fazendo cocô e xixi e você escutava sua mãe brigar. E aí você aprendeu a planejar, a contrair as emoções. E aí eu tenho dependência disso. Tá? Vai acabar, eu entro de novo, tá, gente? Vocês sabem. Acaba, a gente entra de novo. Então, essa dependência dos 3 anos até os 3 anos e meio, ela traz para você uma pessoa super planejada e que não gosta que as coisas deem errado, porque tem que ser do jeito que tem que ser. Mas se torna uma pessoa forte, né? E não consegue planejar, assim, visualizar as coisas prontas. Por isso que planeja muito, calcula tudo certinho. E aí você leva isso para tua vida toda. E você tem um sofrimento, que é quando a coisa, você se sente muito mais humilhado, quando você aprende, né, nessa idade, você começa a ter dependência de que as coisas não podem dar errado. Você odeia levar esporro. Já tem outros que não esquenta a cabeça de levar esporro. Eu fui lá e tentei. Não faz isso não. Eu detesto ser chamada atenção. Então, às vezes te leva a ter uma dependência de pessoas para que as outras não possam entender que você está querendo mudar. Quantos são aqui que às vezes você tem
Depende muito do que os outros vão falar. Ai, o que os outros vão pensar, gente? Pelo amor de Deus, ai, se eu terminar agora com eles, tem tantos anos juntos, a família, o que a família vai? Eu vou ter que ficar explicando para a família como é que terminei? Ah, mas tá todo mundo, não, tem que ficar com ele, porque afinal de contas, daqui a pouco eu tenho que ficar dando explicação. Ai, eu não sei como é, eu não sei viver sozinha. Então, isso é uma dependência. Vamos para outra. Chegou a parte, vamos dizer, dos 5 anos de idade. A dependência emocional tá toda hora achar que tem traição. Às vezes nem tem traição, mas a tua cabeça já está fervilhando. Então nós temos vários tipos de dependência que a gente pega desde que a gente está dentro da barriga, que é a tal da rejeição, né? Medo de ser rejeitado é horrível. E rejeitado não está só em você ser rejeitado, mas às vezes você não rejeita quem você já não quer na tua vida, porque você sabe como é que é a dor da rejeição. Então você não rejeita, às vezes acumula coisas dentro de casa, acumula pessoas que não te agradam, mas você fica porque você tem medo de ser rejeitado, então você sabe como é que é a dor e você não vai rejeitar. Então, pessoas deixam de entrar, às vezes, na sua vida. Coisas deixam de entrar porque você fecha os olhos para isso. Fecha os olhos porque eu não quero, não gosto da palavra rejeição na minha vida. Então, por eu não querer mais ser rejeitado, eu começo a rejeitar também. E aí eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais pessoas, por causa de um trauma. Porque você sofreu lá na barriga da sua mãe, você aprendeu o que é sentir a dor ou saber rejeitar. Dependendo de como está seu traço de dor, você automaticamente ou expulsa todo mundo ou fica segurando aquilo para sempre. É o tal da lutar ou fugir. O que você tem fugido na sua dependência emocional? Tem pessoas que é objeto. Aquilo que ela conquista, ela acumula tudo dentro de casa. Ela não pode deixar de ter coisa. Assim, ela tem uma coisa que não está mais usando, está ali ruim. Geralmente isso acontece muito com falecidos. As pessoas, às vezes, no luto, ela não desfaz do quarto da pessoa, não se desfaz das roupas, não doa nada. Isso é uma dependência. Porque parece até que a pessoa está ali e vai pegar aquilo ali e vai se sentir mal porque você está dando aquilo que era dela. Como é isso dentro de você? E aí vem uma outra. Tem também a dependência, como a Sol me mostrou. A Sol tem um problema que ela sabia que não queria mais a pessoa, ela não conseguia rejeitar, porque eu já falei para ela qual é o traço de caráter dela das outras vezes, e é a rejeição. E ela tem essa dor muito grande, que a Sol sabe, que eu já passei para ela qual o tipo de caráter dela, né? Então, ela sabe que a rejeição é uma das dores que ela mais tem. Assim, que rasga ela no meio, é a rejeição. Então, por isso que por ela ter esse buraco da rejeição nela, de se sentir rejeitada, ela literalmente fica com receio de terminar relacionamentos. Ela perdura aquilo ali por mais tempo, por causa do medo, porque ela conhece a rejeição. Mas só que o buraco, agora vai servir para todas, o buraco está dentro da gente. Não está vamos dizer assim, nas pessoas fora. O buraco está dentro da gente. Quando a Eliane falou assim, peraí, eu não vou ficar sofrendo por causa do eu. Na hora que ela falou assim, eu não quero mais, aquela dor, parecia que ela estava tirando um pedaço do coração dela, que não era dela, era dele, tirou daqui e deu para ele. Falei, vai, eu vou chorar. Quando ela olhou, eu falei assim, meu coração é o mesmo. O que eu tirei foi lembranças
Foi um peso que não tinha. Então, quer dizer, Eliane, sem querer, descobriu que ela nunca faltou nada no coração dela. O que você estava carregando, quanto é que ele pesava? Qual era o peso dele? Olha, ele não sei não, mas ele estava bem, quando ele chegou aqui, depois que ele saiu, ele estava bem forte mesmo. Vamos dizer, 80, 100 quilos? Sim, sim. Então você estava carregando no teu coração 100 quilos. E quando você tirou, tu imagina, tu carregando ali aquele peso, aí a pessoa vai, não, deixa que eu carrego essa mochila pra você, aí tu faz assim, caraca, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Não, filha, eu que tô segurando tua mochila. Foi isso que você fez. A mesma coisa aconteceu com a Sol. Às vezes a gente carrega o peso da pessoa. A gente acostuma a carregar o peso, mas só que na verdade você não tapou o buraco, você só botou peso para segurar. O buraco é da gente. A vontade das coisas ficarem certas, como eu falei da manipulação, é um buraco da gente, querer que as coisas fiquem controladíssimas. Aí eu manipulo aquilo para ficar. Ou então, ao contrário, eu me sinto tão insegura, o buraco é meu, a insegurança é minha, mas eu acho que todo mundo está me traindo. Tá todo mundo com o olho grande, tá todo mundo... O buraco é meu. A mesma coisa a rejeição. O buraco é meu. Eu me sinto o tempo todo com baixa autoestima na rejeição. Então eu acho que as pessoas precisam me amar. Eu preciso pedir aquilo a elas. Eu quero que elas olhem para mim. Eu quero que elas veem quando eu estou bonita. Na verdade, o buraco é meu. E eu fico tentando caçar pessoas, como os 100 quilos, para tapar aquele buraco. Mas na verdade estou botando peso nas minhas costas e não no meu buraco. Então eu carrego quantas pessoas? Posso carregar minha tia, minha avó, carregar todo mundo para suprir um buraco que não é deles. O buraco é meu. Então quando você nota que dói tirar, pô. A sensação de perda foi enorme. Mas depois tu fala assim, pô, mas meu coração, pô, é meu coração. Na verdade, ele nunca tirou meu coração. Eu carreguei foi peso. Então vamos lá para a Sol. Na verdade, a Sol estava carregando o peso do rapaz. Ela continua com um buraco lá. Ela continua achando que o pai tem que amá-la. Mas na verdade, para a gente atrair qualquer coisa boa na nossa vida, primeiro a gente tem que saber qual é o nosso valor aqui. Fala, Solzinha, falta pouco, mas a gente vai entrar no outro. Oi. Não, eu queria dizer que eu ainda, que ainda ouço o som da moto dele chegando. Tenho a impressão de que ainda estou usando a aliança, sabe? É uma coisa doida. Eu sei. A sensação que você tem é que você está procurando ainda o mesmo peso. Mas o buraco continua faltando. Sim. Por quê? É a nossa autoestima. Uhum. Entendeu? Aquilo que aconteceu lá com o seu pai, que você falou assim, poxa, eu pensei que ia ser assim. Quer dizer, a expectativa era enorme. A compensação, a frustração foi maior ainda. Verdade. Por quê? Não é nele que você tinha que estar procurando. É em você. Uhum. Ele não vai ser perfeito, você não vai ser perfeito. Então não adianta pegar 2 mula manca, porque vai ficar faltando. Verdade. Ele tem os problemas. Para ele não ter você como filha, não ter aquele contato, tá faltando coisa nele também que ele tá procurando por aí. Uhum. Verdade. Então, aí quer dizer, você vai pegar. Lembra aquele coisa do palitinho? Eu mandei um vídeo uma vez para vocês do palitinho, lembra do palitinho que eu fiz um Sim, vídeo? lembro. Cada um tava completo. Aí eu tirei o palitinho pela metade, aí o outro fica pedindo para poder completar. Eu dividi 3 palitos, eu dividi no meio. Para mostrar para vocês que quando uma pessoa tá capenga, ela pode ficar pedindo o outro, mas esse vai ficar sem. Então a gente não tem que estar pedindo, a gente tem que ver aonde que está o buraco da gente. O que está faltando em mim? Autoestima, como você mesmo falou, só. Autoestima.
Então, o problema está no namorado? Não. O Sim. problema tá no pai? Não. Não. Tem Tá em mim. problema, eles têm problema, mas não é o seu problema. Aham. Entendeu? Quando a gente enxerga que a gente tá carregando um peso, como você enxergou, poxa, eu queria terminar, eu não queria estar perto, eu não queria, entendeu? Eu não queria, mas o que aconteceu com você? Eu não queria, mas ao mesmo tempo eu me forçava a ficar. Isso. Até por ele me tocar, assim, eu me incomodava. Mas na verdade, você já estava cheia do peso dele, mas o seu buraco continuava vazio. Uhum. Tá fazendo sentido para todos vocês? Tá fazendo? Tem alguma coisa que tá faltando, alguma coisa desse tipo? Como é que tá? Contem para mim. Então devo estar falando muito besteira, porque ninguém falou mais nada. Não, faz sentido sim. Faz sentido? Faz sentido sim, faz. Fala, Betinha. Deu um espirro aí que eu nem Então, sei. falou comigo? Isso, Betinha. Tá ouvindo o que a gente tá falando? Tá conseguindo ouvir? Sim, E o eu que me faz sentido e o identifiquei, que não faz? Fala pra mim. eu me identifiquei com tudo que você falou e me vi também, né, quando você falou da barriga da mãe, né, que eu passei por muitas coisas na barriga da minha mãe e quando chegou na minha vez, do meu primeiro filho, que eu tenho 2 filhos, eu não consegui protegê-lo, né, eu me sinto culpada porque na época o pai dele, né, que hoje eu não vivo mais com ele, arrumou uma amante e eu vivia atrás dele e eu comecei na barriga da mulher e eu briguei, e a gravidez inteira eu passei no hospital, eu passava mal, e fui morar na casa dos outros. Eu não consegui proteger meu filho porque eu senti aquilo tudo. E eu me sinto culpada, porque eu estou em uma outra história, né? Marinheira de primeira viagem, eu queria tudo lindo. E foi E tudo ao contrário. o seu filho tem problema de bronquite, alguma coisa desse tipo? O que que acontece? Meu filho, aquilo que você falou da menina, porque lá a avó gostava de menina, né? Que ela já tinha 2 meninas, e, e eu queria que fosse menina. E eu idealizei menina, mas só que veio menino. Aí meu mundo caiu também, porque eu falei assim, eles aqui gostam de menina, e era menino. E eu falei que eu não queria, que eu não ia fazer chá de bebê, que eu não ia comprar, porque menino não faz nada, não tem nada para fazer, não tem lacinho. E eu criei aquilo na minha cabeça, aquela resistência, mas veio o menino, né? E como é que E ele eu é? assim, o meu filho com certeza tem que passar por ajuda. Ele tem 12 anos, e tem hora que eu acho ele meio, um jeito meio estranho, eu grito, eu falo, Deus me deu você menino e você é um menino, você vai ser um menino. É a vontade de Deus para Olha, vai você é menino. terminar e eu vou entrar com a outra. E você vai dar continuidade nesse assunto que é muito importante isso.